E aí, pessoal? Bora mergulhar numa das ideias mais poderosas da matemática. A gente vai focar em duas forças que à primeira vista parecem totalmente opostas. Uma de crescimento explosivo e outra de um desaparecimento super rápido. E o mais legal, vamos ver como essas duas curvas compartilham, na verdade, o mesmo DNA matemático. Parece uma pergunta meio estranha, né? Mas a resposta para ela está na mesmíssima família de funções. Como é que uma coisa que descreve uma explosão de vida pode ao mesmo tempo modelar algo que está se desfazendo com o tempo? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje. Então, pensem assim. De um lado, a gente tem aquele crescimento que parece não ter fim, uma única célula que vira trilhões, uma notícia que viraliza na internet. Do outro lado, a gente tem a força do decaimento, o jeito como um material radioativo perde sua força ou como aquele café quentinho vai esfriando. São esses dois extremos que a gente vai analisar. E é aqui que a coisa fica realmente fascinante. Por trás de fenômenos tão diferentes, de mundos que parecem não se tocar, existe um único e elegantíssimo conceito matemático. Uma só função que consegue explicar tanto a subida meteórica quanto a queda. Ok, vamos para ela. Essa aqui é a função exponencial. A beleza e o poder dela vem de um detalhe que parece simples, mas que, na real, é revolucionário. A variável, o nosso x, não está ali na base, multiplicando, não. Ela está lá em cima, no expoente. E isso, pessoal, muda completamente o jogo. Mas para a mágica acontecer, a base, A, precisa seguir duas regrinhas de ouro. Primeiro, tem que ser um número positivo. Isso evita que o resultado fique pulando de positivo para negativo, aquela bagunça. E segundo, não pode ser 1, porque, né, 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. E essa é uma curva bem sem graça, uma linha reta. Agora sim, vamos conhecer o nosso primeiro personagem, a curva de crescimento. É o que acontece quando a nossa base A é um número maior do que 1. Preparem-se para a aceleração. A regra aqui é super direta, não tem erro. Se a base A for maior que 1, a função vai sempre crescer. E não é um crescimento qualquer, ela cresce cada vez mais rápido. Cada passo que a gente dá é maior que o passo anterior. E olha só isso em ação. Usando o exemplo f de x igual a 2 a x, reparem como a coisa evolui. Quando x é menos 2 lá atrás, o resultado é só um quartinho, bem pequeno. No ponto zero, o valor é 1. Mas quando x chega em 2, pá, já pulou para 4. A partir daí, a aceleração só aumenta, disparada. E isso não é só um número no papel, não. Pensem numa colônia de bactérias. Começa com 100, mas como elas dobram de tamanho a cada hora, a nossa função com base 2 descreve perfeitamente essa explosão. Em poucas horas, os números ficam absurdamente grandes. Agora vamos para o outro lado da moeda conhecer nosso segundo personagem. O que acontece se a base não for grande, mas sim uma fração, um número pequeno entre 0 e 1? É aqui que a gente encontra a beleza do decaimento. A regra aqui é um espelho do anterior. Se a base A for um número positivo menor que 1, tipo meio ou 1/3, a função vai ser sempre decrescente. Ela vai se aproximando cada vez mais de 0, chega pertinho, mas nunca encosta. Olhem só que inversão de papéis. Com a base sendo meio, quando x é menos 2, o valor é 4, lá em cima. No ponto zero continua sendo 1, igual a outra, mas quando x avança para 2, o valor já despencou para 1/4. A curva está mergulhando. Isso aqui ilustra perfeitamente o conceito de meia-vida. O material radioativo que perde metade da sua massa a cada período de tempo segue exatamente essa curva. É um desaparecimento previsível, constante, totalmente governado pela nossa função de decaimento. Então, ok, a gente tem uma curva que dispara para cima e outra que mergulha com a mesma velocidade. Parecem o oposto uma da outra, certo? Bom, agora a gente vai ver o que elas têm em comum. Qual é esse tal de DNA matemático que une essas duas ideias? Não importa se é crescimento ou decaimento, todo gráfico exponencial é uma curva suave, contínua. Eles vivem inteiramente acima do eixo x, ou seja, o resultado é sempre positivo, e eles têm essa relação fascinante com o eixo x. Chegam infinitamente perto, mas é como se tivessem um acordo de nunca, jamais se tocarem. E aqui vem o ponto crucial, o grande encontro. Todas, absolutamente todas as funções exponenciais, do tipo a elevado a x, se encontram num único e especial ponto. Todas elas cruzam o eixo y exatamente no ponto 0, 1. E por quê? Porque qualquer número positivo elevado a 0 dá 1.
Sempre. É o ponto de partida universal de todas elas. Elas também obedecem às mesmas regras do jogo, às mesmas propriedades de operação. São essas regras que permitem a gente manipular e resolver equações. Por exemplo, para multiplicar potências de mesma base, a gente soma os expoentes. Para dividir, a gente subtrai. E para uma potência elevada a outra, a gente multiplica. São as leis que governam como essas funções interagem. Bom, chegamos ao fim da nossa jornada. Vimos os dois lados da moeda, o crescimento e o decaimento. E finalmente descobrimos o elo que une os dois. Vamos só recapitular rapidinho o poder que a gente acabou de entender. Resumindo, a forma é f de x igual a elevado a x. Se a base a for maior que 1, temos crescimento. Se estiver entre 0 e 1, temos decaimento. Todas nascem no mesmo ponto, o 0, 1, e servem para modelar alguns dos processos mais fundamentais do nosso universo, desde o dinheiro rendendo no banco até a composição das estrelas. E, para terminar, fica uma pergunta. Agora que esse padrão está claro, onde mais a gente pode enxergar isso? Pense na propagação de uma informação, no aprendizado de uma nova habilidade ou até mesmo no resfriamento de um planeta. Onde mais essa curva tão poderosa está aí, escondida bem na nossa frente?